Oi, boa noite. Estamos aqui entrando para nossa live. Tô tentando fixar aqui o dizer, mas não tá fixando. Boa noite a todos que estão chegando. A Luciana já entrou. Aguardando a entrada. Olá, entrei. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Estamos on time, hein? 7h30, em ponto aqui. É, Boa que noite, ótimo. pessoal. Boa noite. Eu não estou conseguindo fixar aqui o nome da live. Eu aperto, mas não tá. Eu coloquei, mas não tá fixando. Bom, enquanto Vamos isso, lá. pessoal que está entrando, vamos lembrar aqui da nossa asa delta aqui embaixo, convidando os conhecidos para assistirem, participarem da live conosco, né? Vocês podem convidar várias pessoas, ir lá marcando as pessoas. Oi, Zilda, marcando as pessoas e depois no final conclui e aí elas passam a assistir com a gente. Isso funciona. Eu fiz na live de um amigo e realmente dá certo, né? Então, Uhum. vocês podem ir acionando aí a Asa Delta, tá bom? Bom, pessoal, me apresentando, eu sou Silvana Pérez, para quem não me conhece ainda, eu sou pedagoga, psicopedagoga e mestre em educação. Vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei ministrando aulas para educação infantil, depois eu passei para o ensino fundamental 1, passei para coordenação, orientação e depois eu fiz a psicopedagogia e passei a atender um consultório como psicopedagoga, né? Me especializei mais em transtornos e distúrbios de aprendizagem, principalmente dislexia, TDAH, mas continuo trabalhando com qualquer dificuldade escolar. E nessa trajetória, eu e a minha sócia, a Luciana Lauretti, que vai se apresentar agora, abrimos o Espaço Ser, né? Um espaço com vários profissionais, multidisciplinar, né, com vários profissionais para a gente conseguir atender melhor os nossos pacientes. Então, a Luciana vai se apresentar agora para quem não a conhece. E a minha Vamos irmã, tá, lá. gente? Boa noite, pessoal. Tudo bem? E vamos falar um pouquinho então da minha trajetória. Minha primeira formação é biologia, né? Então, como bióloga, também trabalhei em algumas escolas da região, como professora de ciências e de biologia, num primeiro momento, e depois também fui para a coordenação pedagógica, fiquei os últimos 8 anos de escola na coordenação pedagógica, então somos educadoras, por isso que esse assunto nos apetece tanto, né, Sil? Muito, Então, muito. ficamos 20 e poucos anos, eu fiquei 23 anos em escola, né, atuando tanto como professora como coordenadora nos últimos anos, como eu falei, e como segunda faculdade eu tenho a psicologia, né, psicologia clínica, que eu fiz na sequência da biologia, e sempre atuei no consultório, mas não só no consultório. E faz Oi, 4 Bia. anos que nós abrimos aí o Espaço Ser, né, Silvana, juntas, Uhum. sócias, e aí saí de escola também, hoje estou só no consultório, após a especialização em terapia cognitivo-comportamental também, e hoje trabalhamos em equipe, né, Em equipe. juntamente com outros profissionais, e junto às escolas, a pais, atendendo adolescentes, adultos, casais, e assessoria escola também. Então, por aí vai, né? Esse é o nosso histórico de educadora e clínica, né? Psicóloga e Isso, você psicopedagoga clínica aí. é isso. É isso. Bom, para a gente não perder muito tempo, que o assunto é extenso, né? Vamos começar então falando da nossa live, que é uma live de orientação para os pais, né? O que esperar da escola, dos seus filhos, de você mesmo, durante e pós-pandemia. Então, para a gente iniciá-lo, vamos falar primeiro o que esperar da escola, né? Vamos dividir em 3 blocos, então, primeiro, o que esperar da escola. Eu acho importante fazer uma diferenciação aí entre homeschooling e EAD. Então, você pode explicar para o pessoal qual a Sim, diferença? sim, sim. A gente até antecipa um pouquinho, né, Sil? Quem já nos escutou, que nós já fizemos uma live juntas, nesse Sim, período aí de pandemia, e tem coisas que a gente vai abordar novamente pela importância, tem coisa que a gente vai reforçar. Então, quem está de novo aí
novamente conosco, pode ser que escute algumas coisas que já escutou em outras lives, né, repetidas de tão importante que elas são. Então é bem importante a gente lembrar que nós não estamos em homeschooling. Outro dia eu também escutei numa live que dessas que a gente fica visitando e aprendendo, um momento tão importante de trocas que está acontecendo agora, né, nesse novo recurso, a pessoa perguntando para uma profissional, porque esse homeschooling eu não estou dando conta de ser mãe. Então, nós não estamos em homeschooling. Homeschooling e EAD, ensino à distância ou remoto, eles têm uma diferença quanto à organização e diretrizes, vamos dizer assim. Então, o homeschooling é uma proposta que alguém da casa é responsável pela educação, né, da criança, do adolescente, é responsável por aplicar as atividades, é responsável por medir, né, a questão de desenvolvimento, aprendeu, não aprendeu. Então sempre tem um tutor, né, que a família contrata, ou o próprio pai, mãe, um responsável da casa. Isso é homeschooling. A gente tem mais ou menos 63 países com homeschooling autorizado hoje no mundo, né, que é lei. No Brasil não é lei ainda. Com a pandemia, obviamente, se fez, né, tivemos medida provisória para ter o ensino à distância em período de crise. Aí que está a diferença de um e de outro, né? Homeschooling, o pai, alguém em casa responsável, não tem essa instituição de ensino que é responsável por liderar, por dar as atividades e por medir, né, o aprendizado do aluno. Nós estamos agora em ensino à distância, ensino remoto, que ele é utilizado em momentos de crise, para que o aluno não se distancie tanto do conteúdo e do currículo. Então, aplica-se atividades feitas em casa, aplica-se, envia-se trabalhos, aulas, como tem acontecido, mas responsável pela educação, pelo aprendizado, é a instituição de ensino. Escola. Essa educação, essa diferença é básica, até para a gente desmistificar um pouquinho o papel dos pais daqui a pouco, no terceiro bloco, né? Então, assim, vamos entender que estamos em ensino à distância, momento crise, para não distanciar do conteúdo, e não é responsabilidade do pai, da mãe, é da instituição de ensino. Ok? Então esse é o primeiro ponto bem importante para a gente esclarecer. E por conta disso, né, Sil, vamos lá. O que precisa ter? O que a escola precisa estar atenta nesse momento? Então, é um momento novo para todo mundo, um momento difícil para todo mundo, inclusive para as escolas, né? Inclusive para as escolas, para os professores. Então, para eles, também está sendo difícil, né? Encontrar métodos, formas, né? Para ensinar à distância. Então, não é coisa simples. A gente tem que entender também um pouquinho o papel, o local da escola nesse momento, né? Para isso, para a gente conseguir entender o outro, a gente tem que ter empatia, né? É o que a gente sempre fala. Então, se colocar um pouquinho no lugar do outro. Se eu fosse a escola, se eu fosse o professor, né? Como eu daria conta disso tudo? Como seria, né, conseguir continuar dando conta disso tudo? Então, a gente sempre orienta paciência e tolerância nesse momento. Todo mundo precisa ter paciência e tolerância, né? E com a escola e com os professores também, né? A dificuldade dos professores é muito grande. Você pode falar, né, Luciana? Eu já estou aqui aflita, né? Porque imagina se hoje eu estivesse em sala de aula, o quão aflita eu estaria em preparar essas aulas, em preparar algo que nunca havia sido feito antes pela grande maioria, né? Então, quando a Silvana fala em empatizar, eu sei que no início, né, dessa pandemia, todo mundo ficou apavorado, todo mundo preocupado, os pais preocupados com o aprendizado, com a educação dos filhos, a escola e agora que faremos, mas eu tenho tanto pacientes que são professores como colegas aí, vários colegas, que entraram aí em surto, entre aspas, porque tiveram que produzir um material que não era comum. Eu até mencionei um pouquinho antes da live com a Silvana, que o meu filho hoje estava tendo uma aula à distância, obviamente, com a professora da faculdade, é uma senhora de 70 anos, e terminou a aula, ela agradeceu muito os alunos, primeiro ano da faculdade. Gente, eu queria muito, ele ficou muito sensibilizado, acho que todo mundo diz que ela é uma fofa, olha, muito obrigada, porque eu consegui montar essa aula, para mim, assim, era muito difícil fazer isso online, eu queria ver a carinha de vocês, então assim, a aflição da professora e a realização de conseguir fazer isso agora, né? Estamos há 3 meses, então assim, a gente tem que entender que está todo mundo tentando.
todo mundo provando do novo. Então, paciência, a escola tem a melhor das intenções, os pais também. Então, por isso que essa relação tem que estar bem aí, nessas roldanas tem que estar certinha, engajada, para os atritos diminuírem. Então, vamos entender que os professores também estão ali, ó. Tem uma colega que disse que nunca trabalhou tanto, que nunca Mas ficou tão atarefada, né? Mas é verdade. Só que aí, nesse trabalhar tanto e ficar tão atarefada, eu acho que tem um papel aí que a escola também tem que tomar um cuidado, né, Lu? Fala um pouquinho disso, Uhum. né? O excesso de tarefas, o excesso de trabalhos que vem sendo colocado por parte de algumas escolas também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Sabe como eu vejo isso, Sil? Assim, quando a gente estava em escola, né, você e eu, a troca Lu, só intensa dos um minutinho, eu não sei se ficou claro, como você me chama de Lu, eu te chamo de Lu, você me chama de Sil, que para quem não nos conhece, nós somos irmãs, sócias e irmãs, tá? Eu acho que eu não falei bem claro isso no Exatamente. início. Sócias irmãs, então a gente tem essa pequena Essa liberdade, intimidade, né? é. É. Então, vamos Então, lá. acho que uma coisa que é bem importante quando nós trabalhamos em escola, a troca entre professores, entre nós professores, muito grande na sala dos professores, muito grande nas reuniões semanais com coordenação. Então, tudo isso, inclusive eu lembro muito dos alunos interferindo. Ai, Lu, né, fala com tal professor que colocou muita tarefa ou prova junto com tal trabalho, daí a gente conversava com o professor. Então, essa interlocução, obviamente, pela pandemia, ela está reduzida. Então é Uhum. importante a escola estar atenta também e os professores escutarem os alunos, né? Não, olha, que é para entregar esse trabalho amanhã, mas amanhã tem de tal coisa, tal coisa. Então tá tendo muita coisa. A gente sabe, Silvana e eu tenho pacientes aí registrando, enfatizando muita dor de cabeça pelo excesso de tarefas, de atividades, coisas que não estão ao alcance deles. Outro dia um relato de um texto enorme numa outra língua. Então a gente tem que cuidar. Né? E tudo bem errar. Uhum. Estamos no momento que todo mundo pode errar. Né? A gente só tem que Por isso a voltar e falar, tolerância, né? ok, Isso. sim, sim, Eu ok, também vamos tive, refazer isso que está demais. eu tive uma paciente, Vai lá. paciente ontem também que reclamou da mesma coisa. Ela falou assim, nossa, a quantidade de trabalho tá muito maior. Ainda falei para ela, mas você consegue perceber se está maior ou igual antes da quarentena, da pandemia? Ela está muito maior, eu não estou dando conta. E é uma paciente que não tem grandes dificuldades, né? Ela falou, tem dia que não dá conta. Uhum. E aí eu fico ansiosa por não dar conta, né? Eu fico chateada, eu fico nervosa. Então eu acho que a escola tem que tomar esse cuidado sim, né? Porque tem que se cuidar da saúde mental de todos, dos alunos também, né? Porque depois a gente Sim, vai falar, sim. na volta, no pós-pandemia, a escola não vai querer alunos destroçados emocionalmente. Sim, com certeza. Então, eu acho que é muito importante a atenção também num outro ponto, Silvia. Eu acho que uma outra paciente relatando que tinha que fazer um trabalho em grupo. Para você ter ideia, no sábado ela teve muita enxaqueca, ela é nova, tem 11 anos, dor de cabeça, nervosa, preocupada, porque já tem autocobrança. É uma aluna que se cobra Uhum. bastante, porque aí a gente tem os perfis de alunos, Sim, né? Uma sim, sala de sim. aula heterogênea, aqueles super que se autocobram, aqueles que não fazem, no oposto, não fazem muita coisa, aqueles com Uhum. dificuldade, que você vai falar já já, né? E aqueles que Sim. estão na média, né? Vão ali. Então, assim, essa aluna que se cobra demais, ela foi colocada para fazer um trabalho em grupo que a professora escolheu. Imagina, Uhum. era um trio, ela Uhum. não tinha contato assim, início de adolescência, 11 anos, isso já não rola tão, não é tão fluido, né? Esse Sim. caminho, e ela não tinha muito contato com os dois e tinha que contactá-los para fazer o trabalho. Não, foi um drama. Ela Sim. chamava, eles não respondiam. Ela, como que eu vou falar com eles no vídeo? Mas eu já não falo direito na sala de aula. Agora a gente está distante. Então, assim, e ela colocou para a professora depois: deixa a gente escolher o grupo, porque agora já está distante e a gente está mais já tem as nossas proximidades que fica mais fácil se relacionar. Então, escola também cuidar disso. Será que é hora de sorteio, de colocar com alguém que a pessoa não tem muito contato, fazer um trabalho em grupo? Talvez não, Uhum. né? Talvez a gente Sim. tenha que E, diminuir essas aflições, né? Essas angústias. E por isso também eu acho assim a importância da escola e a família ter uma relação de confiança, né? É muito importante Sim, isso. Essa coisa de um ficar só criticando o outro, é porque os pais não ajudam, porque a escola não ajuda, sabe? Isso não acrescenta, né? Destrói, não sim, constrói. Então eu acho que essa sim, relação de confiança entre família e escola ela é muito importante para que a coisa flua de forma mais tranquila, porque assim
Fácil não tá para ninguém, né? Mas se Sim, tiver essa sim. relação de confiança, já vai melhorar bastante, vai ajudar bastante, né, Lu? E a gente sabe que no começo foi bem isso, né? Muita crítica dos dois lados, né? Todo mundo Sim. apavorado, cada um, como a gente fala, cada um com seus estresses, cada um com as suas Uhum. angústias. Então agora a gente tem que equilibrar isso cada vez mais para as coisas irem se normalizando e esse canal ficar mais tranquilo. Eu me lembrei outro dia, Sil, que a gente estava assistindo a live de um colega de profissão e que é TDAH, super TDAH, né? Ele tem uma. Você já sabe aí de que eu estou falando. Então, um Sim. TDAH de. Né, não é nem moderado, acho que moderado você sabe até mais que eu, um pouco mais que isso. E falando assim: olha, a dificuldade de conseguir fazer essas atividades online, em sala de aula já é difícil. Imagina online. O É. que você pode dizer um pouquinho da atenção da escola para essas crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem? Então, a escola tem que ter essa preocupação em orientar também os pais, né? Promover debates, palestras, reuniões, como nós mesmos participamos numa escola da região, né? Esclarecendo aos pais sobre algumas questões. Então, é uma forma de ajudar. E os alunos com dificuldade, né? Então, aí a escola tem que tomar um cuidado especial, né? Porque o aluno que tem o TDAH, se ele já não prestava atenção em sala de aula, online, eu conversei com uma paciente minha ontem também, que eu falei assim, a gente está online, eu estou no meu escritório, que por acaso é dentro do meu quarto, ou na minha escrivaninha. A cama está ali me chamando o tempo inteiro. Então, os Uhum. distratores são muito maiores do que em sala de aula, né? Um paciente meu, semana passada, falou para mim, ele falou assim, nossa, para mim é muito pior prestar atenção na aula em casa, porque a cama fica me chamando, ou o jogo de videogame me chama, ou o cachorro late, eu toco a Sim. campainha, eu quero saber o que que é. Então, são vários distratores. Então, a escola tem que saber disso e orientar também esses alunos. E os que têm mais dificuldade, por exemplo, alunos com TEA, eu já tive reclamação de pais que falaram para mim, é porque ele tem TEA, a escola não está dando nada. Não, também não é para dar Uhum. nada, né? Tem que ter Sim, sim. um equilíbrio aí, um meio termo. Não é para encher de trabalho, de lição, né? Mas também não é Uhum. para abandonar, né? Então, pensar em alguma coisa que esses alunos com dificuldade consigam fazer, né? E Porém, lembrar, Silco, do que você está falando da autoestima, porque se você coloca aquele aluno de sim, lado, de né, ele tem lado alguma para dificuldade de escanteio, né? aprendizagem, eu não dou nada, então eu estou Uhum, passando a mensagem que ele não é capaz de fazer, né? Então tem que ter exatamente, essa exatamente. preocupação com o emocional mais que nunca agora, né? E aí, de novo, tem o lado dos pais de entender que de repente a escola mandou uma atividade ou um trabalho que não deu certo com aquele menino que tem TEA ou com aquela menina que é TDAH, mas ela Sim. pode errar. Nesse momento todo mundo pode errar, né? Assumir o erro Uhum. é importante e consertar. Eu acho que isso é muito importante por parte da escola também, né? Que é o bloco que a gente falou primeiro aqui, né? Sim, já disse, focando na educação, né, como sempre aí, como disse, sem, como a gente aprendeu com Piaget em cima do erro que a gente constrói, né? Então precisamos Exatamente. aí estar atento e assumir os erros e conseguir fazer Sim. diferente em casos especiais, como a gente está falando. Um outro ponto importante também, antes que eu esqueça, que a gente precisa passar para outro bloco, né? Senão a gente não vai dar conta aí, Já estou aflita aqui. lembrar que em sala de aula o professor está ali chamando o aluno, né, Sil? Está ali chamando, dá uma voltinha, vai até o banheiro, ou então um colega cutucou, tem... Travou para quê? Travou para você, né? Você estava girando um pouquinho para mim. Voltou já. E Já você voltou. estava girando para mim, então acho que deu tudo certo agora. Voltou? Demos uma voltinha e voltamos. E então, assim, que a dinâmica do presencial é diferente. Então, a escola tem que lembrar os professores também, o presencial, o professor está ali cutucando, o professor que fala vai dar uma voltinha para dar, né, uma acalmada, tem os colegas brincando, tem uma dinâmica toda Uhum. muito importante na sala de aula, que Sim, ali sim, em casa, só ele e o computador, é chato, é difícil, né? Não é uma sim. coisa tão Não, e tranquila. quantas Então, vezes estar atento a isso. e fica mais difícil a percepção do professor também, o que, que o aluno está fazendo naquele momento, né? Eu mesmo, nos meus atendimentos online, quantas vezes eu percebo que o paciente está ali, mas ele tá jogando um joguinho ali do lado, entendeu? Sim, Ou ele está respondendo uma sim. mensagem de WhatsApp para alguém. É diferente, né? A gente tem que saber lidar com essas coisas. Mas muitas vezes não dá
como o professor é uma sala de aula e são vários alunos, né? Não é como eu e você que é um paciente, a percepção fica mais difícil disso, né? Então, Sim, não é sim. fácil, não é um momento fácil, né? A Maria Helena colocou aqui, né, que a tarefa teria que ser durante a aula online. Tem escolas que fazem isso sim, mas é É, difícil para o aluno. Imagina que ele tem 5 aulas, é. 6 pela manhã, todo mundo dá aquela tarefa, ele tem que ficar olhando no computador, fazendo. A dinâmica da sala de aula, a gente não pode esquecer que ela é diferente, ela é mais interessante, ela é mais dinâmica. Então, paciência, tolerância, empatia, nunca é E uma coisa demais importante, para Lu, que ninguém aí. você que aquele nosso amigo TDAH falou, é que, qual foi a primeira ideia da escola? É levar para o online o que se fazia em sala de aula. Não dá certo. Vai ter Sim, que remodelar, exato. né? Então, mas leva Sim, um sim. tempo isso, leva um tempo, não é de uma hora para outra que vai conseguir se remodelar. A gente vai em acertos e erros, não tem como, né? Então, é bem Bom, importante estar com essa percepção o tempo todo. Eu não estou em aula presencial. Eu estou num outro isso. momento, num outro formato de ensino. Então, não dá para ter a mesma expectativa nem a mesma estratégia. Vamos nos reinventar, né? É, Vamos lá. e já continuando por aí, vamos para o segundo bloco, né? O primeiro foi o que esperar da escola, e o segundo agora o que esperar dos filhos, né? O que os pais podem Uhum. esperar dos filhos. Então, uma coisa muito importante, voltando aí nessa questão do equilíbrio e do exagero, eu acho que existe uma forma, né, de encarar as coisas que é através da redução de danos, né? Então, eu vou diminuir, porque assim, difícil já está, então eu vou diminuir. Eu falo para os meus pacientes que nós vamos fazer do limão uma limonada, né? Vamos colocar um pouquinho de açúcar e de água e fazer do limão uma limonada. Então, reduzir danos. Então, priorizar as tarefas mais importantes, aquelas que precisam ser feitas mesmo, né? Atividades mais importantes, né? Orientar os filhos também quanto à autocobrança que você falou, quando você tem um filho que se cobra muito, né? Falar para ele Uhum, calma, uhum. porque senão ele vai ter muita ansiedade, né? Falar para ele calma, ninguém está exigindo isso, não é o momento agora, né? Isso, gente, precisa ficar muito claro que não quer dizer facilitar. Ah, então eu vou deixar fazer tudo, não precisa fazer nada. Não é isso, né? Olha o equilíbrio aí. Não vamos ser radicais Uhum. nem para o lado, nem para o outro, né? Então, assim, Sim. perceber quais são as tarefas que realmente precisam ser feitas e, assim, naquele dia não conseguiu fazer? Beleza, quanto você conseguiu fazer? Beleza, amanhã a gente continua, tá? Calma, não precisa Uhum, se estressar. uhum. E a cobrança dos pais também, ela tem que ser menor. Primeiro, os pais saberem, bom, isso a gente vai falar lá pra frente, né? Que eles não Daqui a são os pouco, eu já ia educadores, falar, estamos agora aqui falando dos filhos, mas a dos Marilena filhos. colocou de novo uma coisa importante, né? Fazer as tarefas com a tutoria, né? Com a psicopedagoga, com quem Isso, acompanha, isso também é importante, né? Não está conseguindo é. fazer que o aluno, já que a gente está falando dele, o que esperar dos E filhos, tem que, até né, ele os seja orientado para falar, peraí, eu preciso da ajuda de alguém, eu não estou conseguindo fazer sozinho, para ele conseguir expressar o isso. que está sentindo, o que E está tem até acontecendo. a monitoria da escola, né? Tem os monitores da escola que também tem escolas que propicia isso, essa ajuda, né? Que possam Uhum, fazer as uhum, tarefas com os monitores da escola também. Então, tomar muito cuidado com essa cobrança e nunca esquecer dessa uhum. redução de danos, né? Tá difícil, mas eu vou reduzir os danos, eu vou diminuir e mostrar para eles, para os filhos isso, né? Nós estamos falando dos filhos, então mostrar para eles, olha, a gente conseguiu tal coisa e não sempre focar no que farta, como diz você, né, Luciana? Vamos Eu adoro focar no que essa frase. A gente tem que focar no que farta, farta, não no não que no que falta. falta. Na Exatamente, fartura e exatamente. não na Na faltura, fartura. né? Isso é bem Isso. Então, acho que importante. E ligado a essa redução de danos também, a gente escutou novamente ontem, né, na live da doutora Ivete, que é que foi uma convidada nossa, uma super psiquiatra psiquiatra. infanto-juvenil aí da região, ela falou novamente, estimular os filhos a falarem sobre as emoções, sobre o que estão sentindo, né? Sim, Então, assim, sim. filho, filha, quando não está conseguindo, se expressa, né? Não é fazer por ele, não é passar a mão na cabeça como você falou, é orientar a se expressar, a se colocar, né? Nunca foi Isso tão importante já é ter esse o que a foco gente no espera dos emocional pais. aí. A gente espera que os Que os pais façam pais isso, mas estimulem, mas eu estou falando aqui isso. para os filhos, né? Se É, colocarem, falar. é. Essa aluna, essa paciente que eu comentei do trabalho em grupo, ela mandou uma mensagem, né, para a professora. Então, professora, tá rolando, porque eu não consegui contato com os colegas, fiquei super estressada, depois ela até conseguiu, mas assim, e eles
não deram um retorno e eu gostaria que eu pudesse escolher com quem fazer o próximo grupo, né? O próximo trabalho, o grupo que eu pudesse escolher as pessoas do grupo do próximo trabalho, porque está sendo muito angustiante fazer isso. Então, se expressar, se colocar, isso eu sempre falo, né? A gente acaba orientando. Se coloca, fala com a professora, coloca a sua dificuldade, então isso é bem importante. Sil, e para priorizar também a saúde emocional, né? Tão importante, mais que nunca agora, para você falar Sim. um pouquinho da questão das atividades, né? Como que pode ter essa mescla, essa coisa que é bem Sim. importante. É o seguinte, a gente sabe, né, a pedagogia, a psicopedagogia sabe que o aprender, ele passa por duas vias muito importantes, né? Ou é uma via só, que é o emocional, né, e o afetivo. Uhum. Então, essa saúde mental, essa saúde emocional, ela tem que estar preservada para que o sujeito aprenda. Se essa saúde Sim. mental, essa saúde emocional não estiver preservada, não vai aprender ou vai aprender com dificuldade, né? Então é Uhum, muito uhum. importante que esteja preservada a saúde mental. Então, para isso, uma coisa que ajuda muito é mesclar as atividades. Então, os filhos estão lá assistindo aula online há, sei lá, 1 hora, 50 minutos, deu um intervalinho, vamos mudar de atividade? Vamos andar um pouco, vamos correr pela casa, vamos jogar um baralho, de preferência alguma coisa que saia daquele momento da tela, né? Que faça alguma coisa Uhum. diferente para sair da tela, né? E vai mesclando as atividades durante o dia. Ah, fez um trabalho cansativo, cansou. Para um pouquinho. Não adianta, eu falo que o nosso cérebro é como um HD, né? Na hora que ele está cheio, não cabe mais nada. Então não adianta Uhum. você esperar do seu filho que ele passe 2 horas estudando ou fazendo um trabalho. Chega uma hora que já não dá mais, e cada um tem um tamanho de HD. Tem gente que consegue Uhum. mais tempo, tem gente que menos. Então precisa ter essa percepção também para que a cobrança não seja demais, né? E Sim, Sil, mesclando essas atividades ajuda muito. você me fez lembrar de vários congressos aí que a gente foi, encontros também, o quanto a neurociência já tem pesquisas, relatos, estudos, de que ninguém consegue ficar mais de 50 minutos totalmente atento numa atividade. Né? A palestra tem Sim. que ter o break, né? Até para adultos, E para tem que ter adulto aquela também. parada. Então, assim, a gente não Uhum. consegue manter o foco, né? O foco Sim. atencional aí por tanto tempo. Então, a gente não pode exigir isso, muito menos de uma Nos criança, de filhos um também. adulto, de uma criança, de um adolescente, ligado a uma atividade estendida. Né? Por isso que é Sim, importante eles terem essa autoconsciência. Tá legal, né? O HD encheu, como você está falando, vai fazer uma outra atividade. Isso também é uma sim. técnica que a gente utiliza muito, né, Silvana, em consultório, que eu lembrei agora do tomate lá, como que é a técnica do tomate, que você Ah, vai Pomodoro. colocando É a técnica Pomodoro, né? Pomodoro. Isso, eu passo para os Né? pacientes. 20 minutos estudando, 10 de descanso, ou 25 estudando, 5 de descanso. E aí cada um tem que perceber o seu tempo. Às vezes eu peço Sim. até para eles, anota, quanto tempo você começou a viajar na maionese? Depois Uhum, de quanto uhum. tempo? Vai anotando. Aí você percebe, meu Isso. tempo é 15 minutos focado, o meu tempo é 20. Ok, para, levanta, vai beber água, come uma barrinha de cereal e volta. Né? Então, essa Sim. mesclar ajuda E bastante. essa técnica ela é super interessante, porque ela é muito utilizada mesmo para manter foco, tanto para criança, adolescente e adulto, porque o cérebro se prepara, ele sabe que vai ter um descanso daqui a pouco, então ele consegue focar mais. Né? Você passa a Isso. mensagem fazendo ele direitinho, né? A técnica, utilizando o tempo adequado a cada pessoa, tal, e vai se descobrindo por aí também. A gente sabe Sim. que essa técnica passa uma mensagem para o cérebro, ó, presta atenção, agora que daqui a pouco você vai levantar, daqui a pouco você vai dar uma voltinha, você vai Uhum. ficar 5 minutos sem essa tarefa árdua. E também, Exatamente. né, falando dos filhos, para a gente fechar esse bloco aí, não esquecer que a gente tem que lidar com o difícil. Em terapia, Uhum. muito com os adolescentes, a gente trabalha o desconforto. Né? A gente Sim, trabalha sim. tanto a frase, vamos valorizar a fartura e não a faltura, mas também vamos conseguir ficar no desconforto. Não dá para ser tudo Sim. gostosinho. Não tá um momento gostoso. Não tá um Não, momento. Então, como que eu posso fazer para ficar o mais o é mais fazer a limonada. É fazer a limonada. o menos desconfortável Ah, possível, né? Já que a situação ela é desconfortável. Então, assim, é contato com os amigos, é um momento para, né, para ter muita negociação, muito combinado com os Uhum. pais, Uhum. principalmente no que diz respeito ao uso das
dos gadgets lá, esqueci, dos celulares, Da de todas as tecnologia. coisas, da tecnologia. Então, muito cuidado com isso, né? Porque agora eu tenho casos que os pais tiraram tudo, porque tirou nota baixa, porque não sei o que, tirou. Não, você não Não vai ter funciona acesso a isso, nada. né? Daí, depois da escola, o paciente ficava a tarde toda sem ter o que fazer. Mais Uhum, estressado, achatando mais ainda o emocional, né? sim. Desenvolvendo mais, startando mais ainda as emoções negativas, que disfunciona todo o corpo. Então, assim, não é hora dessas punições tão radicais, porque é ali que ele vai se distrair, é ali que ele vai aliviar, é ali que ele vai ver uma série, é ali que vai vai fazer um TikTok, né? Vai Lu, aliviar um pouquinho. só um exemplo que eu me lembrei agora de uma mãe que comentou comigo que o filho, ele assiste, joga videogame, ou assiste os amigos jogando videogame online só para ter contato com os amigos. Tá, Né? Então, porque então. está sem esse contato. Aliás, coisa que eu já falei também na outra live, na reunião que nós tivemos, né, que 99,9% dos meus pacientes, quando eu pergunto o que você mais gosta de fazer na escola, eles respondem a hora do recreio, que é a hora que eles Uhum, estão tendo uhum. contato, é o social, é o que eles vão para a escola pelo social, como a doutora Ivete falou também. Então, Sim. eles estão sem esse momento. Então, a gente tem que também fazer com que eles tenham esse momento. A única forma é Sim, online. Então, assim, proibir total online também não vai funcionar, né? sim. E isso já acontecia Até- anteriormente, né? Esse contato online, esses Sim. jogos online. E outra coisa, Cláudia, uma colega aí de escola, estamos falando de escola, imagina na nossa época, agora tudo bem, Cláudia? Então, agora que não é momento mesmo, né, de fazer essas coisas radicais, que é onde eles estão tendo pouquinho contato com os colegas. Então, vão ter paciência, Sim. mas está muito exposto ao celular, muito exposto. Sim, Aí quem não mescla, está? como eu Né? falei, dá Quem uma não está? mesclada, e dá uma Uhum. mesclada, né? Agora vamos fazer, eu costumo fazer horário com eles, né? Então tem horário para ficar no celular, para jogar os games, agora um horário para chutar bola, se estiver fora, ou Sim. até dentro de casa, em algum local, um horário para jogar baralho, um horário para jogar stop, então mescla as atividades, né? Proibir não é o momento agora, né? Radicalismo agora Uhum. não vai funcionar. Né? Oh, mais uma pessoa especial, Adri, tá aí. Quanto tempo, nossa. É melhor a gente nem É. falar quanto tempo mesmo, né? Bom, Bom, a vamos gente lá pro falou o que terceiro esperar da bloco. escola, o que esperar dos filhos. Só uma coisa que eu acho que faltou falar dos filhos, como a gente falou para a escola, é que nós não queremos que os nossos filhos voltem no pós-pandemia também com esse emocional estragado, porque daí sim eles não vão conseguir aprender, daí sim vai ser muito mais difícil. Então a gente tem que cuidar Uhum. bastante mesmo desse emocional dos filhos para o pós-pandêmico também, né? Para que eles voltem Uhum. com o emocional em ordem, né? Ou pelo E menos lembrar, preservado na medida do sim, possível, né? e quem quiser ter acesso aí, né, a gente está lendo muito, aprendendo muito, acho que nunca se estudou muito como esse período de pandemia, né? Tem muitos relatos e muitas pesquisas falando da preocupação dos especialistas pós-pandemia. Né? Pós-pandemia. Uhum. Sabemos que ao redor do mundo aí, né, pós Zika, pós gripe Pós-gripe espanhola, espanhola, sim. pós grandes pandemias, a gente tem um emocional bem complicado, aumenta o número de suicídios, aumenta o número de uma série de coisas bem ruins, como se já não bastasse tudo que a gente está, né, passando de perdas aí. Então, precisamos cuidar do emocional, né, mais que Sim, nunca. Então, bastante. crianças, adolescentes, vamos tirar a pressão de si mesmo e os pais sobre eles, porque o momento já está, por si só, um momento de muita pressão, né? Então vamos Sim, lá, sim. Bom, melhorar e isso agora no também. nosso terceiro bloco, né? O que esperar de nós como pais, né? Ou dos pais, né? O que esperar de nós como os pais? Como pais? Porque Sim. assim, como a gente falou, o momento está difícil para a escola, está difícil para os filhos e está difícil para os pais, né? Uhum. A empatia nos faz se colocar em cada um desses lugares, né? Então, Uhum. esse momento atual está difícil para todo mundo, né? A gente É, precisa é. aceitar isso, né? E usar aquilo que você fala do momento Novalgina, né, As Luciana? Como é frases, que né, é? que a gente adora. Repetir um É, pouquinho isso que eu falo em todas as lives a gente menciona. Então, uma coisa bem importante para salvaguardar o nosso emocional,
né? A gente vai falar bastante agora da parte emocional, da parte psicológica, porque a gente está falando da gente pais, da gente adultos aí, de todos nós, da maioria que está assistindo, que são pais aí, né, e estão lidando com essa situação toda. Então, a primeira coisa é a gente tentar correr dos opostos, né? Para a gente não ir para um lado nem para o outro, a gente tem que ficar com o momento atual, aceitação. Esse não é o foco da nossa live agora, né? Quais estratégias que a gente faz para trabalhar com essa angústia, trabalhar com essa ansiedade que nós estamos passando. Seria uma outra live que já fizemos, inclusive. Mas, assim, cuidar muito do momento é esse, está acontecendo o quê? Eu vou ver notícias na medida certa, eu vou ver estratégias na medida certa, para a gente não incorrer em qual erro? Nem catastrofizar, né? Nem ir lá, tipo, nossa, que caos, acabou, não tem mais jeito, estamos... No... Porque a catastrofização estata uma série de emoções negativas e essas emoções negativas nos desregulam, fazendo com que a gente não tenha ação, né? Com que a gente não consiga agir de forma adequada, né? Sim. Você quer falar? Isso é importante. Não, isso é importante para que os pais se preservem, para, como a doutora Ivete falou, né, que eles tenham uma reserva emocional para ajudar, inclusive, os filhos. Porque se eles estão se eles estão estressados, se eles estão também demais, é normal que estejam, não é isso, não é que não é para estar. Mas se eles se preservarem de alguma forma, eles conseguem auxiliar muito melhor aos filhos. Né? Com certeza. E aí fugir desses opostos, né, Silvana? Exatamente. Desse catastrofismo, dessa questão muito intensa, a situação, ela exige o máximo de equilíbrio que a gente conseguir buscar agora, né? Então, por isso que a gente usa muito em terapia a aceitação. Aceitar esse momento, aceitar o que está acontecendo e que estratégias eu consigo cognitivamente desenvolver para lidar com o que está acontecendo. Porque senão eu caio nesse excesso aqui, né, vendo a coisa muito pior, não que ela não seja ruim, mas muito, muito pior do que a gente chama de catastrofização, ou então a negação. Né, eu nego, não está acontecendo nada, está tudo zen. E aí qual o problema da negação? Eu corro risco. Né? Então, tentar ao máximo que a gente pode buscar o equilíbrio, né? Olhar o que está acontecendo na realidade, desenvolver estratégias. E lembrar que os filhotes estão aí olhando, né? Os filhotes estão olhando. Exemplos, a gente ia falar um pouco mais para frente, mas a postura, a forma com que os pais estão lidando com essa situação catastrófica, pandêmica, difícil, catastrófica no sentido de acontecer na sociedade isso, não que a gente tem que ter uma postura catastrófica, né? Que eu acabei de dizer que isso não seria um bom mecanismo, né? Mas a forma como eles estão lidando com isso, os filhos estão vendo. Eu li hoje num livro da que você me emprestou, inclusive, que eu estava folheando da monja com um carnal, falando que a gente só consegue passar o que a gente vivencia. A gente só consegue passar para os filhos aquilo que é realidade para a gente. Então, se a realidade dos pais está muito afetada, está sem essa reserva emocional, como você falou agora há pouco, ele vai passar para os filhos que, na dificuldade, num momento difícil da vida, que recurso que eu tenho? Eu me apavoro? Eu nego? Né? Então a gente tem que pensar que tem gente observando, tem gente introjetando aí o que a gente está fazendo. Então, pais, vamos lá, vamos procurar ajuda, como você falou, que a doutora Ivete também falou numa das lives. Vamos procurar ajuda. Se eu não estou dando conta, procurar ajuda com conversa, com colegas, com profissionais da saúde, né? E às vezes até com alguém da própria família que tem uma reserva emocional maior, porque é super compreensível que muitos pais estão passando por dificuldades financeiras, por dificuldade de adaptação ao trabalho online também. Então, assim, é compreensível que se estresse. Então, procurar essa ajuda, ou com profissionais, ou até com pessoas amigas ou da própria família que tenham uma reserva emocional maior, ajuda muito, facilita bastante, né? Por isso que nesse momento, Lu, agora, o importante é realmente focar nas relações, né? Nas relações, na relação familiar, ter um ambiente saudável, né? Para que todos possam se reinventar, né? Que todos possam fazer do limão uma limonada, né? Para que o ambiente não, como é que fala? Não priorize, não fique sobrecarregado e contribua negativamente, né? É isso, que o ambiente não seja negativo, para que essas características que todos nós estamos passando e sentindo, esses sentimentos, fiquem pior ainda. Que seja um ambiente agradável, né, para que todo mundo consiga se superar, né, com a ajuda do espaço seu, da Canel fofa.
A Karen. Colocou. Queria agradecer também, Sil, aqui, que a gente está falando de quem está participando, o CTC Veda entrou, o pessoal que são os responsáveis pela minha formação em terapia cognitivo-comportamental. Eu não sei quem está, acho que é a Edela, mas um super agradecimento que tudo isso que a gente está, inclusive, compartilhando e aprendeu aqui na TCC é fruto dessa parceria e dessa especialização com esse pessoal especial. Olha, o que a Elaine falou também é não contaminar o ambiente, né? Já está tudo contaminado lá fora, então vamos deixar o nosso ambiente familiar o mais saudável possível. Então a gente pode, primeiro assim, eu acho que é super importante uma coisa que você já falou em algum momento, são essas trocas, essas conversas, né? Então eu sempre coloco, eu falo com os meus pacientes, com os pais que eu atendo, eu falo assim, vamos criar um momento família. Né? Então tem algum momento durante o dia em que vocês vão se reunir, os pais dos filhos, vão conversar, como você falou, deixar os filhos colocarem os seus sentimentos. Então isso é esperado dos pais. Tem alguns momentos, por exemplo, que o filho está com dificuldade na tarefa, ou que tirou uma nota baixa, eu sempre oriento, ao invés de você cobrar e falar, nossa, por que você foi tão mal? Ou por que você não conseguiu fazer essa lição? Você deveria ter feito, você deveria. Ao invés de fazer isso, chame o seu filho e conversa. Puxa, que triste. Isso é empatia, né? Foi chato, né? Você não gostou dessa nota? Tá difícil essa situação, né? Difícil. Eu também estou estressado, né? Como eu posso te ajudar? Oferece ajuda, né? Ao invés de criticar ou de... Então, assim, como eu posso te ajudar? E juntos, de repente, vocês têm uma ideia ótima para que a coisa flua, para que melhore, né? Então, assim, esse momento é muito delicado e é um momento que realmente exige muita empatia, muita conversa, muito diálogo. Então, e lidando com adolescentes, né, que como a gente sempre fala, a importância dos combinados. Muitas vezes os pais com uma postura mais autoritária, né, então assim, é hora de se recombinar, recontratar as coisas, né? Então sentar, porque quando você coloca, né, o adolescente para participar daquele combinado, tá bom, filho, você não conseguiu entregar isso, precisa ser entregue até não sei quando que você acha que é possível fazer, o que você precisa para fazer. Quando você coloca eles para participarem da decisão, o empenho, o engajamento é muito diferente, né? Porque daí ele está colocando ali, né, um parecer dele, ele está sendo ouvido, né? Como é importante nós sermos ouvidos, né? Então deixa ele falar, se coloca, né? E recontrata, recombina as coisas. Não vamos achatar o emocional, gente. Vamos salvaguardar o nosso emocional, porque a coisa, inclusive, ainda Lu, tem muito para desenrolar, né? Eu acho que é interessante falar nesse momento que o papel dos pais não é ser educador, não é ser professor, é ser pais, né? Exatamente. Então, pais, sim, vão tentar ajudar nesse emocional. Os pais vão tentar fazer com que os filhos fiquem mais confortáveis, né? E não ao contrário. Vão exigir que o filho aprenda o conteúdo. Isso é papel do professor, da escola, ensinar o conteúdo. Lembrando que estamos em ensino à distância, como eu falei lá no começo, não é homeschooling. Responsável pelo aprendizado vai voltar para a escola, daqui a pouco as coisas retomam e eles vão correr atrás e dá tempo, né? É o que a gente fala, nós como professoras aqui, calma. Dá tempo. Ninguém vai perder o ano. Falando um oi aí. Né? Ninguém é a Fê, né? Não vai perder conteúdo, não vai perder tempo de vida. Aliás, é hora de se preocupar com as vidas, com a saúde emocional, com a saúde física. Né? O conteúdo, ele dá tempo, depois vai ser refeito, reposto. Então, baixar nossa ansiedade e angústia com relação a isso. Isso é extremamente importante. Pais não precisam se colocar no papel de eu sou responsável se meu filho não está aprendendo, se tirou nota baixa. Isso aí vai ser retomado. Vamos ter bastante calma, paciência que as coisas retomam. Eu sempre brinco. Quantas pessoas aí, não que seja esse o caminho para todo mundo, porque a gente quer aprendizado o tempo todo da melhor forma e como pais oferecer o melhor estudo e proporcionar para os nossos filhos. Mas depois, né, com engajamento, com dedicação, você recupera o que foi, talvez, ficado de lado agora. Né? E como o Borges colocou aí, né? Tem que ser um diálogo e não monólogo, né? Então, ouvir o seu filho, falar com ele, conversar mesmo, né? Deixar ele falar e falar também. E, novamente, eu gosto de insistir. Isso não quer dizer que, não precisa fazer nada, tadinho dele. Não é isso, né? É uma orientação adequada. É isso que a gente orienta mesmo para os pais. Que também eles orientem adequadamente os filhos sem pressão.
né? Pressão a gente está uhum. com bastante aí fora já, não precisa dentro de casa também, né? E porque não É, combina, né? Lu, O que a gente sempre fala de a pressão, frustração, autoestima, a gente sempre trabalha muito nessa tríade, né? Essa pressão, sim, esse desmerecer, esse não validar, o quanto afeta a autoestima do filho, o quanto faz com que ele fique sim, mais desmotivado, que ele se sinta incapaz, neste momento, que é momento da gente procurar estratégias para sermos capazes de enfrentarmos as situações sim, e as dificuldades, e não incapacitar, né, as pessoas. Então, tudo isso a gente está pensando no pós-pandemia. E é uma frase sim. que a gente usou muito, né, Silvana, lá naquele encontro, nós tivemos um encontro privado com pais de uma escola da região, que nos chamou aí, Uhum. né, essa preocupação da escola também, Da de ajudar os escola, pais, de trazer e oferecer palestras, trazer ajuda, exatamente. especialistas, sim. E aí a gente falou bastante disso, né, a gente precisa preparar nossos filhos para pós-pandemia. Como que nós vamos Exatamente. devolver aquela frase? Como nós vamos devolver essas crianças e adolescentes para a escola e para o mundo, emocionalmente? Uhum. Tem que ser uma Então tem que preocupação, focar né? na saúde emocional, né? E não no conteúdo. O Uhum. conteúdo depois dá-se um jeito, né? Sim, sim, com certeza. E então a mudança que a gente percebe é que antes, né, cada um ficava no seu quadrado, no seu canto, tal, a dinâmica mudou, né? Agora são Uhum. novos desafios, né? Então os pais podem auxiliar, devem auxiliar os filhos na tarefa, os filhos nas tarefas, mas não precisam se estressar com isso, né? Uhum. Os pais Uhum. também estão em home office, então tem que respeitar também um pouco, ensinar os filhos a respeitar este momento do pai que está trabalhando e que agora não pode atendê-lo. Você usa Uhum. sempre uma frase que fala, né? Você fala Estar. das minhas frases, parece que eu adoro frases. Vou escrever Eu um acho livro que com você as gosta, vai frases de escrever um livro, efeito, que eu isso. adoro. Mas é É, verdade que estar presente não é estar disponível. Porque a gente também vê isso. muito em terapia aí com os adolescentes, em muitas sessões, eu tive reclamações, porque eu preciso de ajuda e meu pai tá lá, fica bravo quando eu chamo e tal. Mas ele tá lá no escritório da casa, ele tá ali na sala, compartilhando e no seu laptop trabalhando. Então, a gente não pode esquecer que estar presente não é estar disponível. Eu também já falei numa outra live que cheguei outro dia do mercado cheio de compras, comecei a chamar a casa inteira para me ajudar, né? Ninguém vai me ajudar, tirar as coisas do carro, tá estressada. Quando eu fui ver, um filho estava trabalhando no computador com a empresa, estava lá num call com o pessoal da empresa. O outro estava numa aula à distância, né, com a faculdade. E assim, eu doida, tá todo mundo em casa, como ninguém vem me ajudar? Estar presente não é estar disponível. O respeito ao espaço do outro é extremamente importante. Até na Sim, live passada eu falei com a Aline isso sobre os problemas, as situações dos relacionamentos afetivos, né? Casais também, alguns conflitos de que não respeitam esse espaço, que agora estão juntos 24 horas e eu preciso trabalhar, eu preciso do meu espaço, me deixa aqui quietinho. Mas a esposa quer ficar lá, sim. ou então ao contrário, o tempo todo junto. Então, esse respeito dos seus quadrados, como a gente diz agora, é extremamente importante, né? Então, Lu, como a Fernanda está falando aqui, né? Como pensar esses ambientes misturados entre casa, escola e trabalho? Uma das coisas que eu oriento muito os meus pacientes, eu falo para eles assim: olha, nesse momento aí que você está fazendo a lição, ou que você está assistindo a aula online, você estaria na escola, não é? Então não é o momento de chamar seu pai e sua mãe para ajudar. Porque se você estivesse na escola, Uhum, eles não iam te ajudar nesse momento. Então faz o que você precisa fazer e combine um momento em que os pais estejam disponíveis para ajudar também. Porque eles precisam perceber que os pais, mesmo aqueles que estão em casa, em home office, eles estão trabalhando. Né? Então, uhum. ensinar aos filhos essa percepção de que agora meu pai está trabalhando, eu não vou incomodar. Né? Sil, você Ou lembra na agora reunião que eu nós estou tivemos? trabalhando, né? E na reunião com os pais que nós tivemos, foi muita aflição de algumas, né, alguns pais, algumas mães colocaram, mas eu fico doida porque eu tô trabalhando e me chama toda hora e eu tenho que atender. Não, lembrando que a autonomia, a frustração, essa parceria é linda, né? Eu preciso também É, deixar ele se frustrar, saber que não vai ser atendido, que nesse momento eu não estou sim, disponível, que eu estou fazendo uma coisa tão importante quanto ajudá-lo, e ele vai lidar com essa frustração, né? E essa frustração vai fazer ele desenvolver estratégias, caminhos para lidar com essa dificuldade de não ser atendido pelo pai ou pela mãe na hora que ele deseja e tentar fazer aquilo sozinho, né? Então, promover a sim, sim. autonomia está também linkado com a frustração. A gente tem que lembrar Sim, disso. e outra coisa que a Fernanda também colocou em relação à privacidade, né, dos adolescentes, que eles tinham e agora não tem mais, porque os pais estão em casa o tempo todo. Então, os pais se veem no Sim. direito também
de ficar cobrando esse adolescente o tempo inteiro, mas antes não era assim porque os pais estavam trabalhando. Então tem que pensar um pouco nisso. Ontem mesmo eu conversei com uma paciente minha da importância para o adolescente desses momentos sozinhos, explicar para os pais, olha, agora eu preciso de um momento no meu quarto sozinho. Né? Então, os pais terem essa conversa, esse diálogo, né, é muito importante para que cada um se coloque e coloque as suas necessidades que estão diferentes nesse momento, né? Estão mudadas, né? Muitas vezes os pais não. E essa paciente me relatou, inclusive, a minha amiga, eu tenho uma amiga que reclama que os pais dela não deixam ela ficar sozinha no quarto, sei lá, vendo celular, lendo uma revista, não deixam, tem que ficar de porta aberta. Sabe? Então, é invadir demais. Os pais esquecem que o filho estaria na escola, aquele período ou meio período integral, e ele não teria acesso ao que o filho está fazendo. Né? Estaria lá, vamos supor, no banheiro, teclando, estaria aí dando uma volta pela escola. Então, não dá para ter esse controle. Tomar cuidado com o excesso de controle. Sim, e tem alguns pais que falam assim, mas como é que eu vou confiar se você está entrando num site? Bom, como que você consegue confiar? Quando você tem bastante diálogo, e aí você sabe o que seu filho pensa, você sabe como seu filho age, né? E isso vai sendo construído através de muito diálogo, muita conversa. Boa oportunidade. Né? Pandemia, todo mundo em casa o tempo todo para construir essas relações mais de confiança, mais sólidas. Com certeza, com certeza. Né? Lembrar bastante disso. Sim, eu acho que a gente não pode esquecer dessas frases que você fala, que eu falo que é importante. Gente, o momento é difícil, é um momento, como a gente brinca, é um momento novalgina. Né? Como eu digo, não dá para falar que tá gostosinho, tá amargo, tá difícil. Então, ter aceitação da situação. Quando eu aceito a situação, eu crio estratégias para lidar com isso. Então, que estratégias que eu vou lidar? Se eu sou mãe, pai, na casa ali, eu falo isso para os meus adolescentes em terapia, o que eu posso fazer para que o ambiente seja mais saudável possível? O que eu posso fazer para esse espaço de convívio que já está o terceiro mês? Né, como pai. Sim. Para mim mesmo, como pai. Nilva, estou aguardando a nossa próxima live, hein, Nilva? Eu queria também mandar um beijo para a Kelly. Eu não vejo a Kelly há um tempão. Estou sempre trocando com ela, que também trabalhou comigo numa escola. Kelly, querida, também está aqui com a gente. Mas então, o que eu posso fazer, né, para tornar isso, para essa novalgina descer um pouco melhor? Para tornar esse desconforto o mais confortável possível. Né? Como eu posso ficar o mais confortável possível nessa situação de desconforto? Lu, tem algumas coisas que a gente pode sugerir, né? A gente pode sugerir momentos de brincadeira mesmo, de relaxamento, porque tá tudo muito tenso, né? Então vamos... teve uma família que falou para mim que tem um horário que jogam baralho, né? Tem um horário que vão jogar stop, né? Tem horário que vão andar de bicicleta quando moram em condomínio, como muita gente por aqui. Então, tem horário... E vão fazer isso juntos, né? E nesses horários de relaxamento, nossa, é uma grande oportunidade para ter os diálogos e as conversas que a gente está sugerindo, né? Para que a coisa fique mais leve. Horário para exercício físico, horário para cozinhar. Vamos cozinhar juntos, depende se você fica conhecendo uma habilidade do seu filho ou da sua filha que você não conhecia. E eles também ficam conhecendo dos pais. Né? Então, são momentos que conseguem ligar para os avós, né? Porque os avós estão isolados, saber como estão, escrever uma cartinha, um e-mail para os avós, vamos fazer isso juntos. Então, propor atividades, brincadeiras lúdicas juntos, né? Isso vai deixar um ambiente mais leve. Tirar uma dúvida da Kelly, ela colocou, o filho dela de 4 anos, Davi, quando tem alguma atividade que ele perde na escola, na aula online ou com a irmã, ele chora muito, ela conversa, mas não adianta. A gente já pode ver aí que ele tem uma autocobrança, Kelly, né? Tá se cobrando tão novinho, já deve se cobrar demais. E aí, geralmente, a gente, né, faz parte disso. Geralmente, pais que se cobram, que querem, fazem tudo certinho, como é seu caso, né? Uma mãe super dedicada e tal. Os filhos também tendem a ter uma autocobrança. Ali, é aguentar o tranco, você e ele, e lidar com a frustração, que é muito importante. Mas mais do que você tentar acalmá-lo, Kelly, falando, olha, não fica assim, tudo bem. Seria muito legal você compartilhar um momento que você tenha passado por isso também. Né? Aí é empatizar. Né? Se colocar numa situação, olha, Davi... A mamãe também, tal situação, queria tanto fazer uma coisa, não consegui, perdi, não dei conta. Então, compartilhar coisas que você também tenha, entre aspas, hein, Kelly? Muito entre aspas, falhado. Tá? Porque aqui não é uma falha dele.
né? Ah, Perdeu, ok. isso é uma frase É. minha, né? Que admitir o erro, né, Uhum, uhum. é um sinal de força e não de fraqueza, né? Sim, sim. Então, Mas o eu acho mais que é o momento importante, de ao invés admitir isso dela, para os filhos. ao invés dela acalentar, é falar que ela também passa por essa situação. Gente, Sim. Sil, Lu, olha, só falar vamos da nos Fernanda que ela está cortar. falando que pode ser um momento de construir memórias, isso também é muito legal, fazer com todo mundo junto, né? Momento de A gente só quer descobertas entre pais e filhos. isso. É momento de um É, se descobrir. Na live da semana passada de relacionamentos foi isso, né? Os casais estão se descobrindo, as pessoas estão se descobrindo, as pessoas estão se isso. autodescobrindo, né? Lu, É isso para mesmo. finalizar, antes que nos cortem, eu acho que é importante colocar que essas orientações para os pais, elas são muito válidas, muito importantes, e é viver cada dia por dia, né? Sim. Ter a empatia, a tolerância, a paciência, e essas orientações elas realmente funcionam, né? Lá no Espaço Ser a gente faz esse trabalho de orientação para pais também, né? Eu e a Sim, Luciana. sim, em Então, conjunto. em Estamos conjunto fazendo e online, né? Lá no Espaço Ser, online estamos também. fazendo online com os pais agora. A gente está super à disposição para quem precisar, para quem quiser tirar dúvida. Se vocês todos que participaram, teve uma galera aí super conhecida hoje, super obrigada, quiserem Karen, muito propor obrigada. temas, Beijão né, para Sil? Karen. Propor temas para as próximas lives, podem colocar, Uhum. sigam o Espaço Ser e coloquem, eu gostaria mais disso, gostaria de uma terceira live sobre essa de novo, Isso. né? De A gente orientação para coloca, não tem pais, a gente problema. faz com o maior E essa prazer vai do ficar mundo. gravada no IGTV, tá bom? Para quem Isso, quiser isso. assistir. E muito Ou indicar para as obrigada. pessoas, né? Acho que é bem interessante. O que vocês precisarem, estamos à disposição, porque para nós é um À prazer disposição poder para trocar. ouvi-los. Com Muito certeza. obrigada pela presença de todo Obrigada, mundo. gente. Obrigada, Lu. Até a Até próxima, mais. Sil. Até. Gratidão a Obrigada, todos. Até gente. mais. Até.